Bom, vê só, pessoal. A gente hoje vai começar falando um pouco sobre poema, poesia, certo? E aí quem está na aula prestando atenção vai poder acompanhar. Então esse é um dos poemas mais conhecidos, né, de Camões, que é O Amor é Fogo que Arde, sem se ver, tá? Então acompanha a leitura para depois a gente fazer as questões referentes a esse texto. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Então, esse poema aqui, certo? É um poema clássico, tá? No caso aí do poeta português Luís Vaz de Camões, e que até hoje ele tem sido mencionado em muitas esferas, muitos conhecimentos nessa linha, pelo fato de que ele tem uma abordagem bem atual, falando sobre o amor, né, e dizendo sobre as dificuldades que é para a pessoa amar, porque não é fácil amar, né? Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Então, seguindo adiante, tá? Na página 5 nós temos aí um pouco mais falando sobre a vida de Camões, quem ele era, tá certo? E aí começar também as atividades referentes ao livro. Então, Luís Vaz de Camões, certo? Nasceu em 1524 e morreu em 1580. Esse poeta português é considerado o maior da língua portuguesa. Além de poemas líricos, criou também a epopeia, poema narrativo que exalta as ações e os feitos de um herói. Os Lusíadas, sua obra mais importante, na qual narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra é considerada uma das mais expressivas da poesia universal. Ele justamente surgiu nesse período em que o mundo, né, principalmente a Europa, estava desbravando outros continentes, querendo se apossar e ser dono de outras terras. Então aqui aportaram os portugueses, então por isso nós falamos a língua portuguesa, mas na América Latina, né, América Central, boa parte dela e em parte da América do Sul, vieram os espanhóis, que se espalharam rapidamente para poder então ganhar esse território. E eles vinham em busca, né, das Índias. Eles queriam achar a Índia mesmo, né, porque sabiam que nas Índias tinham iguarias nas quais eles não tinham ainda. Só que eles não sabiam qual era a rota para chegar lá, então eles saíram navegando até encontrar uma terra. E essa terra foi justamente a nossa e outras, né? Então os portugueses queriam achar ouro e eles acharam o pau-brasil, e os espanhóis acharam o ouro, né? E lá tinham algumas civilizações que vocês já sabiam, também existentes, que os maias, os incas e os astecas, que foram dizimados pelos espanhóis por conta da ambição da corrida do ouro. Por meio de uma linguagem poética, o poema busca definir o sentimento que atinge todas as pessoas, de diversas idades em diferentes momentos de sua vida. Relê agora o poema e reúna com para um colega, um companheiro aí para falar. Qual é o sentimento que está sendo retratado aqui pelo poeta? Qual é o sentimento? Preciso que vocês falem, tá? Amor? O amor. Então o sentimento aqui é o amor. Ele considera esse sentimento algo fácil ou algo difícil? A pessoa difícil. O amor para ele é algo difícil, né? O amor é algo contraditório. Por quê? Porque você sente o amor, mas sofre por causa do amor. Ele fala inclusive que é um fogo que arde e não se vê. Você já teve a oportunidade de ver um fogo que arde e não se vê? Não, porque quando a gente sabe que tem fogo, a primeira coisa que a gente percebe é justamente as chamas, a coloração do fogo, tá? Às vezes nós estamos muito expostos ao sol e a gente acaba queimando a pele, arde, não é? Parece que a gente está queimado. Contudo, a gente consegue ainda assim ver os efeitos do sol na nossa pele. Já os efeitos do amor, só para quem vive é que sabe. Então ele faz queimar, ele faz doer. É isso que o poeta está falando para a gente. Como o eu lírico tentou definir esse sentimento? Quem é o eu lírico? Vocês lembram quem é o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala no texto. Como é que ele definiu esse sentimento?
Pode falar, viu? Álvaro pode falar também, viu, Álvaro? Não é só pra andar de bicicleta, não. Pode falar também. Não é só eu que falo, não, você, o Álvaro. Eu já respondi duas. Ontem ele tava andando de bicicleta. Ontem. Passou por É, mim. ele só vive com o Bruninho. Ele passou por mim, todo desconfiado. Bora, Álvaro. Fala também, Álvaro. Quero ouvir sua voz. Como é que o eu lírico ele define esse sentimento, o amor? Como uma coisa simples, uma coisa contraditória, uma coisa em que muitas coisas negativas estão associadas a ele. Como é que ele vem definir esse sentimento? Então, o que a gente percebe, de acordo com o eu lírico, que para ele o amor é algo contraditório. E é através dessas sensações, certo? Que ele vai relatando no texto, é que ele vai definindo como é o amor. Então ele fala de coisas positivas e ao mesmo tempo também fala de coisas negativas. Com base na leitura do poema, é possível identificar o efeito que esse sentimento causa no ser humano? Qual é o efeito que o amor causa no ser humano? Você acha que o amor deixa a Não entendo. pessoa. Você acha que o amor deixa a pessoa mais esperta ou mais confusa? Ah, eu acho mais confusa. Então, deixa a pessoa Eu mais acho mais confusa. confusa. Isso, deixa a pessoa mais confusa. Observe que o poema inicia e termina com a mesma palavra. Que palavra é essa que termina o poema? Qual é a palavra que termina o poema? Voltando para cá. Começa com uma palavra e termina com ela. Que palavra é essa que começa e termina o poema? Hein? Bora? Amor! Fala! Tô respondendo, professor. Amor! Amor, fale mesmo. Por que o poeta fez essa escolha? Por que você acha que ele quis falar sobre o amor? Será que ele estava apaixonado? Será que ele estava vivendo o amor e por isso que ele queria falar sobre uma coisa que ele estava vivendo? Será que foi isso que estava acontecendo? O que é que vocês acham? É desse jeito mesmo. Então, ó, a gente só fala daquilo que a gente tá vivendo, né? Provavelmente ele estava apaixonado, estava querendo falar de amor, e por isso aí então surgiu essa proposta. Como já vimos, né, um poema pode ser formado por versos e estrofes. Quantas estrofes há nesse poema? Quantas estrofes? Lembra o que é estrofe e lembra o que é verso? Estrofe é um conjunto de versos e versos é a linha de uma estrofe. Quantas estrofes tem nesse poema? Volta lá no poema, professor. Cadê seu livro, Breno? Tô sem livro. Tô na casa da minha avó. Não pode, viu? Tem que estar. Como é que tu vai estar acompanhando? Tem três. Quatro. Um, dois, três, É, quatro. quatro, é. Quatro É que eu não estrofes. contei com o primeiro, não. Quatro estrofes. As estrofes apresentam a mesma estrutura de versos. Observa aí. A mesma quantidade de versos tem cada uma delas. Não, deixa eu contar aqui, calma aí. Eu acho que contando rápido assim deu 14. Sim, mas é a mesma estrutura. As quatro estrofes têm a mesma quantidade de versos. Álvaro, bora, responde. Não. Então, ó, as duas primeiras têm quatro versos. A primeira e a segunda são compostas por quatro versos e a terceira e a quarta são compostas por três versos. Então, ela não possui a mesma estrutura, tá certo? Nesse poema há rimas, tem palavras que têm um som de rima. Observa aqui. Tem palavras que o som final de um verso rima com o final de outro? Tem? Tem sim. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma ali, eu vi uma. Diga aí um. Eu acho que é essa aqui, ó. Calma aí. Essa aqui, ó. É um não querer, mas
que bem querer. Tem o querer, querer, e dá meio que uma rima assim. E você pode pegar esse verso também com isso aqui, ó. É um não querer mais que bem querer e cuidar que se ganha sem se perder. Querer e perder. Solitário entre a gente e nunca contentar-se de contente. Gente contente. Então, sim, tem versos que tem rimas. E esses são os dos muitos exemplos que está aí, tá? Bom, quando a gente trabalha com rima, as rimas elas podem aparecer dessa estrutura. Emparelhadas, o final do primeiro verso rima com o final do segundo verso, o final do terceiro com o final do quarto e assim por diante. Intercaladas, o final do primeiro rima com o final do quarto verso, que no caso é isso que aconteceu, né? E o final do segundo verso rima com o final do terceiro. Alternadas, o final do primeiro rima com o final do terceiro, do segundo com o quarto. E internas, o final de um verso rima com o interior do verso seguinte, tá certo? Ou seja, uma parte do verso ela vai rimar na metade e não no final. Aí a pergunta é, com base nessa classificação, quais tipos de rimas aparecem na primeira e na segunda estrofe? Emparelhadas, intercaladas, alternadas ou internas? Emparelhada? Emparelhadas, intercaladas, tá? Por que intercaladas? A gente vai ver isso aqui. Ó, porque no primeiro verso, no primeiro estrofe, o ver rima com doer. Primeiro rimando com o quarto e o sente com descontente. Segunda rimando com o terceiro, que é a descrição justamente da intercalada. Na intercalada, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo verso rima com o terceiro. Então é intercalada. O poema cuja estrutura é fixa, composta de 4 estrofes, com 2 quartetos, estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos, recebe o nome de soneto. Tá? Então, soneto é um tipo de poema que ele vem estruturado em 4 estrofes. As 2 primeiras de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. Somando tudo, dá 14 versos, que é chamado de soneto. E ele é soneto porque ele não é que dá sono, mas é porque é uma rima pequena. Por isso que é como se fosse um som curto, Por isso que é soneto, tá? Bom, essa imagem aqui retrata o Renascimento. Oi? Diga. Isso, você tá falando que não tá conseguindo entrar, não. Quem? Na aula. Ele tá apertando. Agora entrou. Ó, então, essa imagem aqui retrata o Renascimento. O período renascentista ocorreu entre os anos de 1300 e a 1650, sendo conhecido por seus progressores, né, e suas realizações artísticas, tá, dentro da literatura e também na ciência. A fonte de inspiração dos intelectuais desse período eram os modelos das civilizações grega e romana. Tá? Suas obras tinham como características principais a valorização do ser humano, da natureza, da razão e do rigor científico. Ou seja, no Renascimento, o homem voltou a ser o centro, certo, das preocupações. Então, aquilo que o homem pensava, a natureza, aquilo que o homem era, certo? Então, tudo isso daí vem nesse período, trazendo de volta a ideia, tá, do homem. Além de Camões, na literatura, também destacaram outros, né, em outras áreas. Por exemplo, na escultura, Nicola Pisano, né, que Giovanni Pisano também e Donatello. Então, Donatello, tá, também é um dos grandes pintores da época. E aí a gente tem Michelangelo, que vem também logo também nesse mesmo sentido, tá? Nessa época aí surge também a famosa Mona Lisa, que era aquela preocupação de voltar o olhar para o outro, certo? Na música, Giovanni de Palestrina, Andrea Gabrieli e Orlando de Lassus. A arquitetura, Filippo Brunelleschi, Leon Battista e Alberti. Na literatura, Dante Alighieri, que é da Divina Comédia, tá certo? Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Miguel de Cervantes, que é do Dom Quixote. Ciência, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Então, Galileu Galilei, como vocês sabem, né, ele dava aquela ideia assim justamente de dizer, certo, que havia uma diferença no pensamento naquela época. Então a Igreja Católica, ela acreditava, certo, que o homem ele era o centro do universo,
tá? Então nessa perspectiva aí. E os astrônomos, os cientistas disseram que não, que o Sol era o centro do universo. Então, por conta desse pensamento contraditório, muitos deles foram queimados, certo, na Inquisição, por serem hereges, considerados como hereges porque eles iam de encontro àquilo com que a igreja pregava, tá? Vocês já trabalharam sobre a indulgência na área de história, na aula de história? Hein, gente? Acho que não. A indulgência era como se fosse um imposto que era pago à igreja, certo? Para que você pudesse ter bênçãos e garantir bênçãos para pessoas da sua família, inclusive as que morreram. Tinha gente que comprava, nesse período aí, a igreja católica vendia terreno no céu. Então as pessoas acreditavam que no céu você podia comprar um pedaço de terreno. Quem é que tinha condições de vender? Quem era, no caso, o vendedor de terreno, né? Que seria lá o agente imobiliário. Era a igreja. Então eles vendiam pedaços do céu, certo? E acreditava-se que muitos deles teriam direito a morar depois de mortos. Então eles davam toda a fortuna para a igreja com essa perspectiva, né, de não ser enterrado numa terra qualquer. E todos aqueles que falavam de forma contrária, né, a que a gente já sabe, contra a igreja, eram perseguidos, torturados e mortos. Foi aí nesse período que surgiu a Inquisição. Bom, o eu lírico tenta, por meio do jogo de palavras de sentidos contrários, definir o amor. Logo, você concorda com as ideias do eu lírico sobre o amor, que o amor é uma coisa confusa? Sim ou não? E aí, gente, sim ou não? Sim. É confuso. É confuso. Você já amou para achar que é confuso? Ou você está dizendo de uma coisa que você não tem experiência? Ah, não é confuso, professor. É meio confuso mesmo. É confuso. É É confuso. estranho. Eu vou dizer porque eu não tive experiência, né? Ó, beleza. Outra coisa. E você, como definir o amor? Seria alguma coisa confusa ou uma coisa ainda não experimentada? É uma coisa confusa? Algo confuso, né? Tá todo mundo querendo só falar confuso, né? Experimente o amor, rapaz, pra saber se é confuso ou não, Zé. Ó. Pra você, existem diversos tipos de amor ou amor é uma coisa só? E aí? Rapaz, eu acho que existe um modo. Existem diversas formas de amor, diversas maneiras de Existe, amar. O amor é uma coisa só. existe várias formas, eu acho. Existem várias Existem formas, né? várias formas. Tem um amor que é mais saudável, tem um amor que é mais doentio, tem aquele amor que é mais compreensível, tem aquele amor que é mais companheiro, certo? O ruim do amor é quando ele é obsessivo, quando a pessoa acha que você faz parte, pertence a ela. Aí esse realmente é o que é mais complicado. Porque, mesmo sendo um sentimento contraditório, as pessoas ainda buscam encontrar o amor. Por que você acha que isso ainda acontece? Pode falar, viu, gente? Um por vez para não empurrar e machucar o coleguinha. E aí? Repete a pergunta, por favor. Por que você acha que, mesmo sabendo que o amor é algo contraditório, as pessoas procuram encontrar o amor? Acho que é pra, sei lá, não se sentir só. Essa é uma das coisas, das respostas mais favoráveis, né? Mesmo sendo o amor algo complicado, gente, todo ser humano ele não foi criado para ser só. Porque o ser humano é um ser social, viver em sociedade. E viver em sociedade é aprender a conviver com o outro. Amar o outro é amar acima de tudo os defeitos que o outro tem. E aceitar esses defeitos, que é o mais complicado. O problema é que a gente quer ser aceito, mas não quer aceitar o outro. E aí é onde a gente acaba muitas vezes sendo egoísta, tá? Porque a gente quer para nós, mas não quer para que os outros tenham também o mesmo direito. E aí é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, precisamos aprender a lidar com essas situações. Ó, bora lá. Bom, voltando aqui, ao longo do soneto, o eu lírico descreveu o que considerava ser o amor. A maioria dos versos é iniciada por uma palavra. Que palavra é essa? Aqui, ó. Nesse soneto aqui,
Qual é a palavra que inicia os versos? Que se repete em maior parte do tempo. Hein, gente? Bora. Ó, eu gostaria muito de que vocês participassem. Uma vez que vocês não participam, eu vou perguntar e vou responder. E aí aquilo que seria interessante, que é o aprendizado, não vai acontecer. Qual é a palavra que mais se repete no início das frases aqui? Hein, Oi, pessoal? professor, que eu voltei. O que foi? Qual é A a letra palavra que mais se repete aqui no início das frases? Deixa eu ver aqui. A letra E. É, né? E essa palavra certo? Aqui. Esse termo, ele é classificado como? Que palavra é essa? Aqui você já falou. E ela é classificada como? Como é a classificação? É substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome numeral, conjunção é o quê? É um... Bora, gente. É um verbo de ligação, certo? É o verbo ser conjugado, o presente do indicativo. É verbo de ligação. Por que essa palavra é usada de forma recorrente quando se faz uma descrição? Por quê? Por que essa palavra é usada de forma recorrente quando se faz uma descrição? Porque, por ser um verbo de ligação, ela vai ligar o sujeito às características desse sujeito. Então, quando ela começa a falar sobre o amor lá no soneto, no poema, tá? Então tá ligando o amor, que é o sujeito, às características relacionadas a esse sujeito. No caso aí é o amor. Então, por isso, tá? É muito utilizado esse tipo de palavra. Segunda questão, que eu não vou ficar esperando não, que vocês não estão querendo responder. O texto trata de amor, sentimento que atinge todo ser humano. Por ser o nome de um sentimento, a palavra amor é classificada como substantivo comum, próprio, concreto ou abstrato. Amor é comum, próprio, concreto ou abstrato. Hum? Bora, gente, fala aí. Oi, professor. Oi. A palavra amor é um substantivo próprio, comum, abstrato ou concreto. Gente, vê só. Falem porque se vocês falarem é melhor. Porque assim, se eu for falando, eu vou ler, vou ler, responder e já já termina a aula. Já Ou vocês é falando, fogo, é participam. fogo, professor. Oxe, eu tenho que responder tudo. Os meninos não respondem nada aí. Bora aí, responde aí na moral. Eu acho que é comum, normal, coisa normal. Ele é comum e também pode ser o quê? Própria. Não. Ele é comum e pode ser abstrato. Por que ele pode ser abstrato? Porque o amor não se toca, o amor se sente. Por ser sentimento é abstrato. No entanto, porque o poema, essa palavra foi escrita com letra maiúscula. No poema foi escrito com letra maiúscula porque trata-se de um amor idealizado. Como assim? Aquele amor que se espera alcançar. Aquele amor desejado. Entendeu? Por isso que está lá como letra maiúscula. Terceiro, releia o verso. É um não querer mais que bem querer. A que classe gramatical pertence originalmente a palavra em destaque? Não. Não é um substantivo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, conjunção, interjeição, preposição. Não faz parte de qual classe gramatical? Bom, como você não vai responder, eu vou fazer. Advérbio é um advérbio de negação. Qual função ela adquire nesse contexto e o que contribui para essa mudança? Qual a função?
No texto, ela adquire a função de substantivo e foi usada pelo artigo indefinido, tá certo? Ou seja, foi uma palavra que foi substantivada. Não. Por conta desse esse advérbio não deixou de ser advérbio para se tornar um substantivo. Tá? É isso que o texto está dizendo. Se o verso é ter com quem nos mata lealdade fosse escrito é ter lealdade com quem nos mata, qual seria a mudança que acarretaria no contexto do texto? É ter com quem nos mata lealdade, se fosse é ter lealdade com quem nos mata. O que é que ia mudar? Principalmente, mudaria a questão da rima. O texto deixaria de ter rima e, com isso, a melodia que foi criada com os versos não existiria mais. Bom, a interação nos textos, certo? E aí, para quem está atento, página 8. Vamos ver agora um outro soneto, tá certo? Agora de Gregório de Matos. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares e água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corre desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a nuvem ardente, permitiu parasse a chama fria. Então, nesse caso aqui, mais um soneto falando um pouco sobre os sentimentos do poeta, tá? Quais são as semelhanças entre o poema de Gregório de Matos e o de Camões? Eles falam sobre o quê? Ambos estão falando sobre o Amor. Ambos estão falando sobre o amor, tá? Só que dentro de uma linguagem poética. Um vê o amor como uma coisa contraditória, de uma forma bem mais clara, colocando o amor é isso, o amor é aquilo. E o outro fala de um amor também de forma contraditória, sem diretamente estar falando sobre o amor. Mas aqui a gente sabe, né? Que andou o amor em ti. Ou seja, todo esse sentimento relacionado ao contexto do poeta está relacionado também a essa ideia de fazer com que quem está ouvindo perceba que o poeta ele também está falando sobre o amor. Bom, segunda questão aí. Para conceituar o amor, ambos os textos empregam o mesmo recurso. Que recurso é esse? Eles falam amor de forma direta ou de forma contraditória? E aí? Eles falam do amor de forma direta ou de forma contraditória? Aí, ó. Ela chegou agora aí. Responde aí, Maria Júlia, por favor. Ela não pegou o começo não, quem tava foi vocês. Ela pode falar depois. Então ele fala do amor de forma contraditória, tá? Sempre colocando sentidos opostos. Por que esse recurso foi empregado? Porque ele precisou usar as oposições para falar sobre o amor. O amor é uma coisa fácil, segundo o poeta. Hein, gente? O amor é uma coisa fácil, segundo o poeta. Não. Bom, se não é uma coisa fácil, segundo o poeta, mesmo assim a gente percebeu que, por mais que seja difícil, as pessoas não querem desistir do amor, porque todos sonham em encontrar o amor. Então, ó, nesse contexto, ele fala sobre a dificuldade em definir o amor, contudo, mesmo sendo algo contraditório, as pessoas ainda assim querem amar, querem ser amadas, querem viver a experiência do amor. Então, por isso que elas não desistem do amor. Bom, relê agora os dois versos para responder as próximas questões. Como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. É um contentamento descontente, certo? É dor que desatina sem doer. Os termos em destaque no trecho 1
apresentam ideia de oposição. Sublinhe nos versos 2 quais são os termos que apresentam também ideia de oposição. Quais são os termos aqui que apresentam ideia de oposição? Só desse trecho 2 aqui. Bora, Breno. Tem que ser tu mesmo. Vai, que tu é o único que está disposto a participar da aula. Repita a pergunta aí, por favor. Nesse trecho aqui 2, quais são as expressões? Porque ó, aqui, no primeiro, neve ardente, chama fria, da ideia contrária. Qual nesses dois versos aqui tem a ideia também de oposição? Oposição, deixa eu ver aqui. A palavra é com o quê? Contentamento é alegria. Acho que é Contentamento o é primeiro. alegria e descontentamento é tristeza. Então, ó, contentamento e descontente. E na segunda, Sei lá. qual dessas palavras tem sentido contrário? Aqui, ó, Dor? dor sem doer. Tem uma dor que não dói, gente? Tem uma dor que não dói? Ah, professor, tem uma. Já sentiu Mas alguma dor que eu não falo- dói? Tem, mas eu vou falar uma besteira. Então, ó, dor que não dói. É isso que ele está dizendo aqui em termos contrários. E vamos agora para as figuras de linguagem. Preste atenção, tá? A figura de linguagem é uma forma que a gente utiliza para carregar a expressão na hora do discurso. Exemplo, você diz assim, poxa, ainda não deu hora do almoço, mas eu estou morrendo de fome. Você está morrendo? Não, mas é uma expressão utilizada, tá? Como figura de linguagem para indicar o quanto você está com fome. Em outras palavras, você disse estar com muita fome. Por isso que você usa essa expressão, morrendo de fome. Então, a figura de linguagem é um recurso que é utilizado aí para dar uma ênfase na hora da fala. Bom, analisando essa parte aí, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Esses versos reúnem ideias contraditórias. A oposição exposta nos versos é absurda, exagerada ou passível de acontecer? O que é que você acha? É absurda, exagerada ou pode acontecer? Dor que não dói, alegria que é triste. E aí? Bora, gente. Bora, Maria Júlia. Salva a gente aqui também. Ou ela saiu? Que foi? Tô tentando pegar ainda, professor. Aqui, Júlia, vê. Dor que não dói. Alegria que é triste. Você acha que essas expressões que têm sentido oposto, elas são absurdas, exageradas ou passíveis de acontecer? Possível de acontecer? Não. Elas são absurdas, tá certo? É uma coisa absurda. Como é que a dor não dói? Como é que a alegria é triste? Então, é uma coisa absurda. Pois não é possível que uma ferida não venha a doer. Mesmo que o camarada seja mais corajoso, mas ele sente dor. Então, por isso que é absurdo. O emprego de um termo que apresenta sentidos opostos e provoca uma contradição absurda recebe o nome de paradoxo, tá certo? E muitas vezes é por meio desse recurso que cria-se um efeito de sentido inusitado, com coisas que são inesperadas. Então, dentro dessa proposta que a gente percebe aqui, é que a gente pode usar também essas formas de expressão no nosso dia a dia para falar de uma forma exagerada, de forma absurda, para transmitir uma ideia. Vamos ler agora o segundo verso para a gente entender melhor. O mito é o nada que é tudo, tá? Quais são os dois elementos que têm ideia de um paradoxo? Quais são as duas palavras aqui que têm ideia de paradoxo? Bora, gente. Ó. Júlia. Quem ainda tá aqui? Deixa eu ver. Breno e Álvaro.
Álvaro tem que participar da aula, viu, Álvaro? Senão, veja só, se não estiver falando, aí o que vai acontecer? Eu só vou permitir entrar na sala se ligar a câmera, para saber se realmente você está assistindo a aula ou está fazendo outra coisa. Quero todo mundo participando, porque senão não vai dar certo. Tá? Quais são as duas palavras nessa frase aqui que tem ideia de paradoxo, ou seja, são ideias contrárias, bem opostas? Hein, gente? Nada e tudo? Nada e tudo. Então, ó, nada e tudo são termos que são contrários, né? Mas ambos estão se referindo ao mito. Logo, constroem uma ideia de paradoxo, tá? Ó, além do paradoxo, outros recursos também podem ser utilizados para dar poeticidade e mais expressividade ao texto. Entre eles, figuras de linguagens, elas são classificadas em figuras de pensamento, palavras, síntese e construção, tá? Que é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Figuras de pensamento, preste atenção. Figura de pensamento, a primeira delas que nós temos é a antítese. Os versos a seguir fazem parte de uma letra da música. A antítese é aquela que também traz a ideia contrária. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Certo? No segundo verso, que sentido as palavras em destaque expressam? Dia e noite. Expressam o sentido de quê? Expressam que sentido? Sentido favorável ou contrário? Contrário? Sentido contrário. Ó, dia é o contrário de noite, não é o contrário de sim. Então expressam sentidos contrários. Quando ocorre apenas uma oposição de termos de sentido contrário, tem-se uma antítese. Nessa figura de linguagem, verifica-se uma aproximação entre termos que apresentam sentidos contrários. Dia e noite, não e sim, vida e morte, tá? Quando a gente tem dentro do texto a ideia absurda ao ponto de que as coisas não se encaixem, como no caso ali, né? O mito é nada que é tudo, aí a gente tem um paradoxo, que é parecido com esse aí. O eufemismo é outro trecho também que é muito utilizado, tá? Só que o eufemismo ele é justamente usado para suavizar uma expressão que seria desagradável. Então, observa aí. Cumpriu uma sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Tá? Qual é o único mal irremediável que ninguém pode fugir dele? A morte? A morte. Só que no texto aí ele falou sobre a morte, assim, ele disse a morte assim de cara? Não, né? Então ele usou uma outra expressão para falar sobre a morte. Então, quando você usa outras palavras para falar o que você quer, você usa o eufemismo. Exemplo. Seu primo, certo? Agora ele ficou órfão de pai. O pai faleceu. Você vai chegar para uma criança de 3 anos que não entende o que é morte assim, teu pai morreu? Não. Para suavizar, que expressão você usaria para falar com ele? Estou aguardando. Que expressão... Oi, você... professor. Oi. Repete a pergunta, por favor. Que expressão você usaria para contar para um menino de 3 anos que o pai dele morreu? Ah, professor, eu não sei qual é a expressão não, mas eu sei como eu falaria. Falaria como? Eu falaria assim, ó. Pra criança. Tá vendo aquelas estrelinhas ali? Seu pai, sua mãe viram uma estrelinha agora. Então, ó, virou uma estrelinha, foi morar onde? No céu, tá? Então Uma vez aconteceu isso aqui na rua e a mãe do menino falou que foi morar com o papai do céu. Pronto. Então, ó, essas expressões, elas são usadas para indicar algo que poderia ser desagradável de ouvir. Então, para uma criança, né, saber que o pai morreu, a mãe morreu, é muito triste e marca muito. Mas quando você diz assim, né, foi morar no céu, você dá mais esperança.
Aí ela vai perguntar quando é que ele volta, quando é que ela volta. A gente não sabe, tá? Mas a gente só avisa através dessas expressões. Por exemplo, tem outros termos que também são usados para você não ser direto. Por exemplo, você assim, né? Eu não gosto daquele menino. Aquele menino falta com a verdade. Eu estou dizendo que ele é o quê? Mentiroso. Muito bem. Olha, cuidado com fulano, que ele gosta de subtrair dinheiro. Ele gosta de quê? Roubar? Roubar. Então essas expressões que a gente utiliza para não falar diretamente, elas são chamadas de eufemismo. Entendeu? Isso é eufemismo. Bora lá. Então o autor utilizou uma linguagem mais amena para se referir à morte de um personagem, que a expressão foi empregada. Aí coloca lá, né? Ele usou lá um mal irremediável. Bom, o uso dessa palavra ou expressão que substitui outra com sentido mais grosseiro ou desagradável recebe o nome de eufemismo e é muito utilizada pelo falante, no caso eu e você, para não chocar o interlocutor. Já a hipérbole, como o nome já fala, hiper, dá a ideia de exagero. Olha só o texto. Pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Tá certo? Tá? Foi uma expressão exagerada. Qual é o assunto destacado pela autora nesse trecho? Ela está falando sobre o quê? Sobre a autora está falando sobre o quê? Hein? Ela está falando sobre Ai, professor, calma. a beleza da personagem. Então, ela era 50 bilhões de unidades, gente linda, tá? Então, está falando sobre a beleza da personagem. Só que ela usou aí expressões bem exageradas, né? Então, aí, para confirmar isso, observe as expressões em destaque. As ideias que promovem é de exagero, comparação ou de oposição. Não, professor. Oi? Sei não. De exagero. Ela usou expressões exageradas. Para falar da beleza da personagem, o narrador usou uma figura de linguagem denominada hipérbole. Como podemos perceber, ela expressa uma ideia de exagero em relação a algo, como ocorre também quando dizemos estou morrendo de fome ou estou morto de fome ou de sono, tá? E tem a prosopopeia ou personificação. Preste atenção. Essa figura aqui, muitas vezes você já viu, já leu, já ouviu, já reproduziu e não sabe o que é ela. A prosopopeia, ela surge justamente, tá, quando você atribui características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Olha aqui na frase. O céu dorme na montanha, tá? A ação presente no verso aqui é dormir. O céu dorme. Quem pratica a ação? Quem é que está praticando a ação de dormir? O céu. O céu. O céu aí é um sujeito que é um ser animado, como uma pessoa que anda, que pula, que fala, que corre, ou inanimado? O céu é animado ou inanimado? Hein, gente? O céu é animado ou o céu é inanimado? Professor, eu nunca fui no céu pra saber. Ó, céu Inanimado. é inanimado. Por que é inanimado? Porque não tem animação. Qual é a diferença de animação para não animação? Ó, aqui, ó. Essa imagem aqui da moça é um desenho, né? É uma imagem. Eu posso dizer que isso daí é um desenho animado? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, eu acho que sim. Sim? Não, não posso dizer que é um desenho animado. Porque para ser um desenho animado, ela tinha que estar se mexendo. Porque, ó, o mexer, o andar, o piscar o olho, o falar é animação. Como ela está estática, está parada, ela está inanimada. Ela não tem animação. Entendeu?
Professor, quando eu leio um gibi, uma história em quadrinho, eu estou vendo ali desenho animado? Não, ali eu estou vendo desenho. Se aquele gibi for transformado em filminho, aí passa a ser desenho animado. Turma da Mônica. Você tem várias e várias revistas Turma da Mônica. Cada quadrinho daquele dali é desenho e inanimado. Ah, mas você tem um DVD Turma da Mônica. Então os personagens falam, andam, piscam, pulam, correm, comem, pronto. Aí é animado. A diferença do animado e da inanimado é porque tem animação, ele tem movimento. Entendeu? Então, ó, o céu é um sujeito, né, inanimado, tá? A ação aqui que está sendo atribuída de dormir é ao céu. Contudo, ele não é pessoa, mas é um ser inanimado. Essa ação é praticada normalmente por seres animados ou inanimados. Quem é que dorme? Os seres animados ou os seres inanimados? Tô aguardando ainda, viu? Essa ação é promovida por seres animados ou seres inanimados? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Os seres que praticam a ação de dormir são seres animados ou inanimados? Animados. Animados, muito bem. Me diga um exemplo de um ser animado. Humanos. Animais. Humanos, animais, isso mesmo. Então, nós que somos animados, tá? Quem não é animado? A natureza, certo? Ah, professor, mas a água está se movimentando. A água passa, mas a água não tem vida, certo? Então, seres inanimados são esses aqui. E os animados somos nós. E agora nós iremos fazer a relação, colocando nesses espaços que estão aqui em branco, cada uma das letras correspondentes, tá? Vamos ler os 4 textos e você vai dizer se o exemplo é de paradoxo, que é aquela ideia absurda, de hipérbole, que é uma ideia exagerada, eufemismo, que é uma ideia suave, ou prosopopeia, que é quando você coloca características humanas aquilo que não tem vida, ou seja, que é inanimado. A névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. A névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Paradoxo e prosopopeia. Muito bem. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Paradoxo, hipérbole ou eufemismo? Você pode repetir o que é cada um, por favor, professor? Paradoxo é uma ideia absurda. Hipérbole é uma ideia exagerada. Eufemismo é uma ideia suavizada. Eufemismo? Eufemismo. Não. O esforço para lembrar é a vontade, Hipérbole? é a vontade de esquecer. Você acha que está um exagero? Tem algo exagerado aqui? Vou ler outro texto. Não. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. E quando era criança, Bruninho tinha mania de faltar com a verdade. As letras B, C e D. Paradoxo, hipérbole e eufemismo, porque a A já foi respondida. Quando era criança, Bruno tinha mania de faltar com a verdade. Isso aqui é um paradoxo, um hipérbole e um eufemismo. Qual é aquela que traz a ideia de suavizar? Eufemismo. Eufemismo. Então, ó, letra D. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. E o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Uma dessas duas aqui é paradoxo e uma dessas duas aqui é A hipérbole. letra C é paradoxo. A letra C é paradoxo, Não, é hipérbole. hipérbole. Letra C é hipérbole.
que é a ideia de exagero, dizer que choveu um oceano. E a letra B é paradoxo, porque ele fala aqui, ó, uma ideia absurda. O esforço que a gente tem para lembrar é a vontade de esquecer? Não. Então aqui é uma ideia absurda, por isso que não se encaixa nesse quadro. E aí, ó, chegando já no finalzinho, tá certo? Bora agora responder essas questões para o término da nossa aula. Ó, o soneto é um poema de pequena extensão que tem normalmente como temas principais os sentimentos e as emoções. No momento da leitura 1 e as interações com o texto, nós vimos que sonetos aparecem também na reflexão sobre o amor, tá? Que vimos também que ele trata o amor como algo complicado e difícil. Vamos ver outro agora, outro soneto de Vicente de Carvalho, Velho Tema. Só a leve esperança em toda a vida desfaça a pena de viver mais nada, nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que traz ansiosa e embravecida, é uma hora feliz sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de doutores pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então aqui é um soneto. O soneto, a estrutura dele, são 14 versos divididos em 4 estrofes. 2 quartetos, primeiro e segundo estrofe com 4 versos, e 2 terceiros, terceiro e quarto estrofes com 3 versos. E aí, para fechar, qual é o sentimento que o tema do soneto está trabalhando? Qual é o sentimento que o tema do soneto está trabalhando? Então dá uma olhada aí mais uma vez. Ele fala sobre a... Sobre o amor? Não, aqui não é mais sobre amor, não. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Não é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. Fala sobre a... aquilo que todo mundo quer ser. Felicidade? Isso. Ele fala sobre a felicidade, que é um sentimento que todos nós buscamos. Ah, eu busco amor. Nem todo mundo busca o amor, porque tem gente que já encontrou, mas a felicidade todo mundo busca. Quer ser feliz e fazer quem se ama feliz. Então a felicidade é esse sentimento. Em sua opinião, por que o eu lírico intitulou o poema de Velho Tema? Por que ele chamou esse título desse poema de Velho Tema? Eu acho que porque não é de hoje que as pessoas procuram uma felicidade. Isso, ó. Ele fala sobre Velho Tema porque não é de hoje que as pessoas buscam ser felizes, né? Elas buscam a felicidade para si e para os seus. Então, por isso que ser feliz é um tema que não é tão novo, é um tema antigo, no qual todos nós almejamos. Então, a busca pela felicidade é algo que todos nós desejamos e queremos, não só para nós, mas também para os nossos. Então, é isso aí que a gente entende. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas, elas, atrás dessa felicidade, elas se submetem a muita coisa, inclusive a viver de forma até injusta. Como assim? Vivenciar situações e como é que se diz? E momentos nos quais elas se submetem. Por exemplo, tem mulheres que casam com homens que são agressivos e elas acreditam que um dia o camarada vai mudar, que um dia vai parar de bater nelas, que um dia vai xingar, de maltratar, de humilhar, de rebaixar, certo? Quando na verdade elas passam anos e anos e isso nunca acontece. Mas o que é que mantém elas firmes? A certeza de que um dia os camaradas vão mudar, certo? Então é algo que todo mundo quer. E ser feliz é algo que nós também devemos lutar para sermos, né? A gente só deve lutar para que outro seja feliz, não. A gente deve lutar também para sermos felizes. Bom, releia as 2 últimas estrofes e responda as questões. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos,
toda a arreada de dourados pomos existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde há pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Tá? E a perguntinha. No trecho, existe sim, mas nós não alcançamos. A que verso o eu lírico se refere? Qual é o verso que ele está se referindo? E aí eu vou botar aqui para você ver. Que ela existe sim, mas nós não alcançamos. A qual verso o eu lírico está se referindo? Sem empurrar, viu, coleguinha, para não machucar o bebê. Hein, povo? E aí, pessoal? Vamos, bora. Só tem vocês dois agora. Cadê Breno? Bora, Breno. Tá acabando, Breno. Bora. O sono. Ó, no trecho aqui, existe sim, mas nós não alcançamos. A qual verso o eu lírico se refere? Aí você tem, ó, esses 6 versos aqui. Esse verso aqui, existe sim, mas nós não alcançamos. Está referente a qual verso? Desses 6. Bora, gente. Deixa de preguiça. Essa eu não sei não, professor. Ó, ele Também tá não, fazendo, professor. Cadê Álvaro? Iveson foi embora, foi? ó, ele tá fazendo referência a um verso que foi dito aí no poema. A qual que verso é esse? Aí você tem que dizer: é esse aqui, professor, é esse verso aqui. Qual é esse verso? Existe sim, mas nós não alcançamos. O que foi que nós não alcançamos? A árvore milagrosa? Essa felicidade que supomos. Primeiro aqui, ó. Não, Essa felicidade que supomos. Foi isso que nós não alcançamos. Essa felicidade que supomos. Por que ele diz que nós não alcançamos? Porque todos nós sabemos que ela existe. Contudo, mesmo sabendo da sua existência, todos alcançaram essa felicidade. Todos podem dizer que são felizes de fato. Não, porque se eles não alcançaram, então eles não podem dizer que são felizes como gostariam de ser. Agora, escreva com as suas palavras a que conclusão o eu lírico chega ao final do poema. O que é que ele fala? Então você acha que a felicidade não é alcançada pelas pessoas por causa do quê? O que é que dificulta chegar a essa conclusão, né? A essa felicidade, vivenciar essa felicidade? O que é que tem dificultado isso? Quem é que pode me dizer aí? Bora, gente, só falta essa e outra pra gente fechar a aula hoje. Hein? Se não falar, vou segurar mais tempo. professor, repete a pergunta, por favor. Com suas palavras, a qual conclusão o eu lírico chega ao final do poema? Quando, certo? Ele diz o seguinte, ó, no final do poema. Porque está sempre apenas onde há pomos e nunca pomos onde nós estamos. Ou seja, para o eu lírico, onde é que está a felicidade? Ela está em algo presente ou em algo futuro? Em algo futuro? Em algo futuro. Ou seja, para o eu lírico, a felicidade é uma coisa que ainda vai acontecer. Ou seja, não aconteceu não, mas vai acontecer. E ele nunca traz a felicidade para o hoje, para o momento de agora. Porque se você aprender a ser feliz agora, de acordo com o que o texto está dizendo, então essa felicidade ela não vai demorar tanto tempo assim. ela vai se tornar uma realidade na sua vida. É isso que ele está dizendo, tá? Então, ó,
O eu lírico, então, conclui que as pessoas que alcançam a felicidade, né, não alcançam a felicidade porque elas colocam sempre à frente, no futuro, e nunca no presente. Enquanto nós precisamos aprender a ser felizes agora, não é amanhã. Você não tem que esperar amanhã para ser feliz, você tem que ser feliz hoje. É isso que o texto está dizendo. E classifique o texto, o tipo de rima desse soneto. Ele é interno, intercalado, certo? Como a gente viu aqui, ó. Voltar para cá. Ele é emparelhado, intercalado, alternado ou interna. Que tipo de poema, certo? Nós temos aqui que tipos de rimas estão presentes nesse texto? Intercalado, emparelhados, internas, certo? Qual deles? Ou alternados? É só escolher um, pessoal. Intercalada, interna. E aí? Alternado? Alternada. Intercalada. Elas são alternadas, tá? Rimas alternadas. Por que são alternadas? Porque você tem aqui, ó, no caso, no primeiro quarteto, você tem aqui, ó, vida, certo? Rimando com resumida. Nada com malograda. Desterrada com adiada. Vencida com vida. Então é intercalado. O final da primeira rimando com o final da terceira, o final da segunda rimando com o final da quarta. Por isso que ela é intercalada, ok? Bom, gente, chegamos ao término da nossa aula. Na semana que vem nós continuaremos com outros assuntos, tá? E vamos falar também sobre poesia, só que com um poema visual, que é isso aqui, ó. Seu Breno, tá? Traga o livro da casa de vovó, porque senão eu não vou deixar o senhor participar da aula, viu? Apesar que o senhor falou bastante hoje, contribuiu muito. Mas pegue porque eu quero que você veja no seu livro também, tá certo? Eu vou pegar agora nesse domingo, que eu vou lá cortar o cabelo. Muito bem. Esqueça não, viu? E Júlia, obrigado também pela participação da aula hoje. Então, pessoal, até a próxima aula. Se cuidem e vamos nos falando. Tchau, tchau. Tchau, o coronavírus não